Mas, em contrapartida com o governo nacional, ou com a falta de ação do governo nacional, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu que o PCC, primeiro comando da capital, seja classificado como grupo terrorista. Segundo ele, a medida é necessária para endurecer as punições e reduzir a influência das fações criminosas no Estado. Em evento no interior de São Paulo, no sábado, o governador Tarcísio citou os ataques de maio de 2006, quando o PCC promoveu uma série de ações contra forças de segurança pública que resultaram na morte de 154 pessoas, entre policiais, guardas civis e bombeiros. E aí a pergunta, André Marsiglia, 154 pessoas morreram nas mãos do PCC em 2006. Você lembra de ter ouvido que os organismos de direitos humanos se solidarizaram com essas famílias? Não lembro, Segré. Não lembro de ter ouvido. E é muito importante que a gente se apegue a esses números que a gente está trazendo aqui. Então, vamos lá. A gente tem 30 mil, mais ou menos isso, 30 mil pessoas que fazem parte do Exército do Comando Vermelho. Vamos chamar pelo nome, Exército. Isso é um exército. 30 mil pessoas. Né? Se você olha para o Uruguai, era o quê? 15 mil? O Uruguai era 20 e poucos mil e Paraguai 14 mil. 21 mil e 14 mil. 21 mil. Né? Você pega, por exemplo, 21 mil no Uruguai e pega o território do Uruguai, pega o território do Rio de Janeiro e põe 30 mil. É mais do que no Uruguai. O território do Rio de Janeiro é maior que o Uruguai. Né? No entanto, se você comparar, tem mais gente no Comando Vermelho dentro do Rio do que no Exército do Uruguai. Como é que a gente pode não chamar essas pessoas de grupo terrorista? Como é que a gente pode entender que não existe uma ideologia que constrói esse povo? Que por trás da formação dessas pessoas. Como é que a gente pode pensar que não tem alguém ali aglomerando essas pessoas com objetivo político? A ponto do Lewandowski dizer, não, eu preciso encontrar aqui uma ideologia nessas pessoas para colocá-los como grupo terrorista. Quer dizer, é óbvio que o que está acontecendo é uma passação de pano. É óbvio que o que está acontecendo é o Lewandowski tentando justificar a sua própria negligência, a sua própria incompetência. Esse governo está tentando, por meio dos seus atores principais, Lewandowski, Lula, Moraes... Não, Moraes não é, né? Mas não é mais. Tentando, por meio dessas pessoas, justificar a sua conivência com a falta de combatividade ao crime organizado. Então, não tem como você acreditar... Os números não mentem, como se diz. Não adianta brigar com os números, como se diz. Não tem como pegar 21 mil pessoas num território como o do Uruguai e 30 mil pessoas num território como o do Rio de Janeiro, pensar que essas pessoas estão aglomeradas em torno de um objetivo comum e dizer que não tem ideologia, que não tem objetivo político e que isso não é um exército e que quem tem um exército não é um grupo terrorista. Porque grupo terrorista no mundo tem um exército com 30 mil pessoas. E devia ser um consenso, né? Não uma polêmica, porque já se torna uma grande polêmica. Já se torna... até uma questão partidária, né? Uma questão política, devia ser um consenso. Não, isso aqui não pode continuar, isso aqui está... Porque quem está sofrendo, né, com esse crime organizado e também com esse terrorismo, né? A gente vê o quê? É gente de esquerda, também de direita. É o brasileiro, né? São as famílias do Brasil. Então, tanto faz se a pessoa é de esquerda ou de direita. Devia ser consenso e não virar um grande debate, uma grande polêmica. Mas o Brasil é o Brasil, né, gente? Mas, Suano, por que o governo não decreta como organização terrorista o PCC em São Paulo, o Comando Vermelho e 72 organizações que estão já classificadas, mas que ninguém faz nada para que deixem de estar? Sem ser ofensivo, mas tratando da realidade, porque ele perde eleitores. Não é que esse governo ele é exclusivamente vinculado aos marginais, não é isso. É que ele precisa dessas organizações terroristas, que ele chama apenas de organizações criminosas, para que os seus líderes obriguem as comunidades que estão submetidas a eles, obriguem a votar no governo atual. Porque eles sabem que se eles for eleito um Tarcísio, se for eleito Bolsonaro, se for eleito o Ratinho Júnior, se for eleito o Zema, se for eleito... Quem mais eu poderia citar aí?
Caiado? Simplesmente eles vão com tudo para cima dessas organizações, porque sabem que são criminosos e sabem que são terroristas e devem ser tratados como tal. Eles não fazem parte da sociedade. Eles romperam o pacto social. Por isso que o Estado tem que trabalhar com eles, aí o Estado fala, aqueles que fazem parte da sociedade e dirigem as políticas públicas, tem que atuar como eles, como alguém que rompeu o pacto e tem que colocá-los na cadeia e, no limite, se a violência for necessária, ter que atuar com a violência, como foi justificado pelo Cláudio Castro, citando inclusive o próprio Alexandre de Moraes, que numa das suas teses que ele defendia, disse, não, dependendo da situação, nós temos que ir adiante. Essa é a grande questão. O que, para mim, traz seria laivos de esperança, foi muito bem configurado. Isso é um exército, mas não é o exército na sua acepção. Porque o que configura um exército, né, existe uma ordem, uma hierarquia, uma disciplina, eles têm, mas não se dá pela crença nos valores, se dá pelo medo. Porque eles sabem que se eles pisarem na bola, o tribunal do crime vai lá e arranca a cabeça deles e está acabado. E eles são cooptados para utilizar da violência e executar aquilo que é o objetivo desses marginais. E por causa disso, além deles não terem esses valores, eles estão dentro da ideologia e de um objetivo que é aumentar a riqueza e aumentar o poder deles. Mas eles têm um péssimo treinamento. Aí é que está o elemento que pode trazer com que, mesmo eles tenham esse volume, eles possam ser enfrentados e combatidos. Se você botar esses 30 mil com 5 mil soldados de combate bem treinados, eles não aguentam 30 minutos, porque são mal treinados. Mas mesmo assim, eles são tão espertos, como o Marcílio falou, dentro da lógica deles, eles são tão espertos que eles estão cooptando treinadores efetivos para botá-los em condição de poder trabalhar melhor com o fuzil, fazer uma operação, que nem a gente viu, por exemplo, naquela operação para assassinar o secretário de Praia Grande. Aquilo ali é algo muito bem treinado. Aqueles caras foram treinados por profissionais de verdade. Eles estão avançando. Não chegaram ao ponto em que a gente não terá mais condição, porque mesmo um exército bem formado, se eles estiverem bem treinados e com controle do território, deu, porque aí eles ganham. A nossa sorte é que eles ainda precisam de mais treinamento. Mas eu tenho minhas dúvidas. Eu entendo o raciocínio que é basicamente o seguinte, né? A moralidade, ou enfim, os valores, vamos colocar assim, os valores eles estão do lado de alguém que olhe para algo positivo. Né? Mas eu, sinceramente, acho que dentro da cabeça de algumas das pessoas, ou sobretudo dos líderes, há uma lavagem cerebral no sentido de explicar para aquelas pessoas que estão abaixo de que eles estão promovendo algo positivo, de que eles estão bem, de que eles estão melhorando. Então, eu acho isso muito variável. É possível que essas pessoas, ou que algumas delas, não estejam ali só por dinheiro, né? Ou não estejam ali só por receio ou medo. É possível que exista dentro desse comando, né, uma lavagem cerebral de tal forma que faça com que esse exército caminhe em direção a um valor que não é o nosso e que não é positivo, mas que tem uma moralidade de alguma maneira que é corrompida, mas que existe. Foi maravilhoso ter trazido isso, porque o avanço que o PCC, por exemplo, teve, e o Comando Vermelho também teve, os dois tiveram, decorreram disso que o André trouxe. Porque as lideranças, eles conseguiram configurar as ações dele dentro daquele discurso de esquerda que é um resgate de uma dívida histórica. Somos vítimas da sociedade, que é uma bobagem. Existe uma cultura que foi criada lá, que é uma cultura da violência e do poder. Mas os líderes, o André foi um esgrimista. Os líderes, eles produziam... O Marcola, ele é formado em filosofia e desenvolveu uma tese de dissertação de mestrado voltada para a questão da criminalidade e daqueles que são vítimas da sociedade. A mesma coisa o Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar, ele tem uma dissertação de mestrado em teologia, vinculando a questão religiosa com a questão da marginalidade. Isso que você falou confere. Deve ter gente ali que, inclusive, faz um discurso de nós somos antissistema. Bem provável, sim, não é? Sim. Mas economicamente, Luiz Arthur, vamos lá. Uma pessoa com necessidade de recursos entra no Bolsa Família. Se não consegue entrar no Bolsa Família, alguém do Comando Vermelho vai lá nas comunidades do Rio de Janeiro e oferece para um jovem de 16 anos 2.000 ou 3.000 reais para cuidar aí do fumo, como chama? Boca do fumo, sei lá como chama? Biqueira. Biqueira, sei lá. Ou para andar armado, poder, perante a sociedade. Como você traz essas pessoas para o mercado formal?
Então, Segre, essa é uma boa questão, porque obviamente que o narcotráfico vai ter muito mais dinheiro do que qualquer Bolsa Família. Se a pessoa for fazer conta, ela vai sempre preferir o narcotráfico. A questão é uma escolha de vida que ela vai ter. Eu vi muitas mães que estavam chorando as mortes, tem mais de 100 pessoas que morreram, dizendo o seguinte: eu avisei meu filho para você sair dessa vida. Ou seja, a mãe sabe que o filho estava no crime, ela é impotente, não conseguia fazer nada para tirar, porque certamente o filho foi atraído para o crime por dinheiro e por poder. Sem dúvida nenhuma, são as duas coisas aliadas. Agora, Segre, eu queria rapidamente só fazer um comparativo, a questão do Tarcísio com o Cláudio de Castro, porque acho que são situações diferentes. E aí tem um enorme desafio e talvez uma oportunidade para o governador Tarcísio. Quando a gente fala de Comando Vermelho e Terceiro Comando, eles são muito presentes na vida do carioca porque eles ocupam comunidades, favelas, né? É uma questão territorial, está muito claro aonde eles estão e o confronto entre eles e com a própria milícia. Aqui em São Paulo, quando a gente fala de PCC, o PCC, na minha opinião, já está num patamar muito acima de Comando Vermelho, de Terceiro Comando, porque é uma organização muito mais evoluída, inclusive do ponto de vista econômico. A gente está falando de uma organização que tem negócios, que tem postos de combustível, tem comércio, tem restaurante, já está espraiada pela sociedade. Tem uma capacidade de gerar dinheiro muito maior, porque não vive só de drogas. Já tem negócios amplamente operando dentro da sociedade. Então eu diria que o desafio do governador Tarcísio é muito maior que o desafio do governador Cláudio Castro. A diferença é que no Rio, você olha para as comunidades, para as favelas, você sabe, lá tem Comando Vermelho, lá tem Terceiro Comando, lá tem milícia. Aqui em São Paulo, você olha e você fala assim, aonde está o PCC? Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o desafio é bem maior aqui do que no Rio de Janeiro.